Olá, prezado amigo, prezada amiga. Dando continuidade aqui ao nosso curso de Estatística Experimental, nós vamos estar falando neste vídeo sobre delineamento em blocos casualizados, né, o DBC, famoso DBC, só que utilizando aqui o pacote ESP10.pt do programa R. É um pacote feito por pesquisadores brasileiros, né, que ajuda bastante a fazer as análises principais de um delineamento em blocos casualizados com os dados balanceados e de maneira bem simples, tá? Dentro do programa R. Então, o nosso objetivo nesse vídeo é fazer esse tipo de análise. Então, da mesma forma que nós fizemos para o DIC, né, em outro vídeo, se você não assistiu o vídeo do DIC, recomendo assistir, nós vamos estar usando o mesmo pacote, ESP10. Se você não instalou esse pacote, você tem que vir primeiro aqui em pacote, instalar o pacote, digitar aqui o nome do pacote ESP10.pt, que aí você vai passar a ter as ajudas aqui em língua portuguesa, e instalar esse pacote. Mas se você já tem instalado, basta inicialmente carregar o pacote. Então, library esp10.pt, roda aqui que você vai carregar o pacote, ou seja, o programa R vai passar a entender agora que você vai utilizar esse pacote em alguma análise. Bom, para começar você tem que ter um conjunto de dados. Então nós vamos importar o conjunto de dados, que está salvo aqui numa planilha de Excel. Vou estar mostrando para vocês inicialmente como é que é esse conjunto de dados. Então, esse conjunto de dados é referente aqui, são dados simulados de experimentos com poedeiras, né? Que nós estamos trabalhando aqui com 1, 2, 3, 5 tipos de rações diferentes, com 4 blocos, onde os blocos seriam a faixa etária de peso, né? Cada bloco seria a faixa etária de peso das poedeiras, né? Então o pesquisador entende que poedeiras com nível de peso menor podem ter uma produção de ovos diferente de uma poedeira com nível de peso maior, então ele bloca de acordo com esse nível de peso e ele fez 4 faixas etárias de peso. Então são os blocos. Há uma suspeita do pesquisador que existe heterogeneidade, né, de um bloco para o outro, ou seja, que poedeiras com faixas etárias de peso diferentes têm produção de ovos diferentes. Então ele resolveu blocar considerando essa variável, porque o objetivo dele é apenas testar qual a melhor ração para a produção desses ovos. Bom, e aqui você tem a produção média dos ovos, né? Então você tem um valor médio aqui, por isso que você tem um valor quebrado, você está tendo uma média de produção dos ovos de acordo com a poedeira dentro de um período estabelecido, de acordo com a ração que ela se alimentou. Os cuidados que você tem que ter na tabulação são os mesmos que eu já comentei no outro vídeo, né? Ou seja, evita palavra com acento. Então, por exemplo, ração, coloquei racal, bloco, não tem acento, producal, né, no lugar de produção, evito cedilha também, por conta do inglês. Então você evita colocar palavras com espaço, evita cedilha, evita acento, essas coisas. Feito isso, pessoal, você tendo o seu conjunto de dados bonitinho, tabulado no Excel, você vai importar ele. Existem várias maneiras de importar, algumas digitando linha de comando aqui no R, mas eu gosto dessa daqui, ó, importar dataset. É bem fácil, né, para quem tem menos familiaridade com a programação do R, né? Importar dataset do Excel. Então você clica aqui, vai abrir essa janelinha, você clica aqui em Browser, e vai buscar o seu conjunto de dados. No caso, o meu conjunto de dados está com esse nome, ovos, underline, produção. Clico aqui e ele já vai carregar para a gente aqui aquele conjunto de dados. Observe que o separador que estava lá, vírgula, já colocou ponto, porque o R faz essa leitura, né, já para ponto. Importa, então, o conjunto de dados. E o RStudio agora já está lendo aqui o seu conjunto de dados. Para que você possa ler as colunas diretamente desse conjunto de dados, né, nós utilizamos aqui, de novo, a função attach. Tem que colocar aqui dentro o nome do conjunto de dados. Então é tudo em maiúsculo, ovos, underline, prod, né, que é de produção de ovos. É o nome do arquivo, do jeito que está aqui, não pode errar nem uma letrinha, tá ok, pessoal? Clicou aqui, roda a função attach. Isso é apenas para ela ler diretamente as colunas. Então ela vai entender que a racal é essa coluna, bloco é essa coluna, produção é a terceira coluna. Feito isso, você vai usar a função dbc do pacote esp10.pt. Nessa função dbc, você vai precisar digitar aqui trat, bloco e resp de início, né? Trat é o tratamento. Quais são o seu tratamento nesse caso? São as rações, que você chamou de racal aqui, ó. Então você vem aqui e digita do jeito que você chamou lá, racal. Como você está chamando o bloco? Qual é a variável que está no seu arquivo de dados que está sendo o bloco? Na verdade, a própria palavra bloco aqui. Então você tem que digitar do jeito que está lá. Bloco tudo maiúsculo, né? Se tiver maiúsculo, minúsculo.
maiúsculo, se tiver alguma letra minúscula, colocar também do jeito que está lá. E às vezes você pode ter chamado o bloco com outro nome, que não seja necessariamente a palavra bloco. Mas você precisa identificar para a função qual é o bloco que você está considerando. Resp é a variável resposta, que neste caso, a nossa variável resposta que nós estamos chamando de producal, né? Então, vamos colocar aqui, observe que o RStudio já leu para você, depois que você digitou a palavra taxa, ele já passa a ler as colunas, então já facilita a sua vida. Bom, o nosso tratamento é qualitativo, então deixa aqui true, vou fazer teste de médias, vamos deixar inicialmente o token. E teste para homogeneidade de variâncias, o default dessa função aqui DBC é esse teste aqui de Only Methods, né? Aqui só um cuidado, pessoal, se você digitar aqui help DBC, pelo menos nessa versão que eu estou aqui, ó, a sintaxe que está aqui no help para essa função, está Only Methods aqui, mas está faltando um L, então está dando erro, tá? Então você tem que ser com 2 L's como está aqui, tá bom? Acho que a mesma coisa vai acontecer aqui no teste de Anscombe e Tuck. Bom, então isso aqui é o que? É um teste para testar a homogeneidade dos resíduos, tá? Aqui é o nível de significância para o teste de média dos tratamentos e o nível de significância para o teste F. Tudo muito similar ao que aconteceu no DIC. Então, basta vir aqui agora e rodar e você já passa a ter aqui os resultados, né? Você voltar aqui, ó, você vai ter já a análise de variância, indicando aqui, ó, p-valor bem pequenininho, tem todos os graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, né? Um p-valor bem pequenininho indicando que há diferença entre efeitos e tratamentos, ou seja, existe alguma ração que está provocando algum efeito diferente na produção de ovos. O efeito de bloco deu também significativo, apenas reafirmando a suspeita inicial do pesquisador que a faixa etária de peso entre as aves poderia estar afetando na produção de ovos, mas esse aqui é apenas uma variável de controle, bloco, né? Coeficiente de variação soltou aqui, ó, 5,76, um bom coeficiente. Teste de normalidade de Shapiro-Wilks, indicando que a normalidade está ok, né? P-valor alto. E aqui ele dá a descrição, de acordo com o teste de Shapiro-Wilks, os resíduos podem ser considerados normais, ou, em outras palavras, não há evidência para rejeitar a normalidade dos resíduos. E o teste de homogeneidade de variância, você deu um p-valor aqui quase perto de 5%, né? Então, quase que ele já estava ali perto de rejeitar a hipótese de homogeneidade de variância, mas ele manteve, ou seja, então, por enquanto, não há, ao nível de 5% de significância, o teste de Only Methods, ele não rejeita a homogeneidade de variâncias para esse conjunto de dados. E o teste de Tuck, né, que você pediu lá também. Então aqui tem os valores médios da produção média para cada tratamento, A, B, C, D, E. E tem aqui os tratamentos que são iguais. Observe nesse caso muita ambiguidade, né? Então aqui está dizendo que os 3 primeiros são iguais, do segundo até o quarto são iguais, e o quarto e o quinto são estatisticamente iguais, ou seja, não há diferença entre eles. Bom, claro, aí de novo você pode vir aqui e mudar alguns parâmetros. Por exemplo, você pode vir aqui na função Tuck e botar SK minúsculo, que aí o teste que você vai estar utilizando, roda de novo aqui, ó. O teste que você vai estar utilizando agora é o teste Scott-Knott, que evita aquelas ambiguidades, e aqui tem um teste de média aqui, ó, com menos ambiguidades do que o teste de Tuck. Claro, o teste de Tuck é um teste bastante utilizado, é um teste exato, né? Ele mantém o nível de significância exato. Eu não mexi aqui no teste de homogeneidade de variâncias. Então, gente, é muito similar à função do DIC, tá certo? Só que no teste de homogeneidade de variância, eles não trabalham com os mesmos testes que foram utilizados na função lá do DIC, ok? Então ele trabalha aqui com alguns testes que você tem que estar utilizando, mas é com a mesma ideia, para testar a variância. Uma coisinha que nós não falamos no vídeo anterior sobre DIC é essa função plotters, que na verdade é plotters, você tem que digitar desse jeito. Essa função aqui ela vai soltar o gráfico dos resíduos. Só que para isso você tem que dar um nome aqui para a função. Então, no lugar de só rodar DBC, você dá um nome aqui, digamos que você chama de x aqui, ó. X igual a DBC. Você roda e sai os mesmos resultados, né? Não vai mudar a análise. Mas quando você pega aqui e coloca plotters x e roda, né? A função, isso também acontece no DIC, embora eu não tenha feito lá, tá? No vídeo de DIC, mas a função agora roda aqui, ó, os principais gráficos para os resíduos do modelo, né? Então a normalidade, ó, aqui observe que o plot aqui a normalidade parece não estar sendo violada. Olha aqui o gráfico das variâncias, indicando aqui que à medida que parece que as variâncias aqui começam a ficar mais heterogêneas, mas o teste não rejeitou, estava ali no nível de 6%, a 5% não rejeitou, por isso já estava um pouquinho naquela berlinda. Tem também parece um ponto discrepante aqui, observando os resíduos padronizados. Então essa função plotters, né, pessoal, ela solta aqui para a gente já um gráfico dos resíduos, são gráficos bastante comuns aí quando se fala de análise de resíduos.
Se você vai para a análise gráfica, você fica sempre um pouquinho com a subjetividade de descartar ou não a hipótese. Então, se você usa a análise de testes específicos, você vai seguir metodologicamente o resultado que cada teste lhe falou. Então é isso aí, é uma função também muito tranquila aqui para você trabalhar com blocos, né? Nesse caso aqui com um fator só. Então, é blocos com um fator ou classificação one-way, né? Então, é uma função bem tranquila aí que a galerinha aí programou, ajeitou, deixou bonitinho para você utilizar. E parabéns aos colegas pesquisadores aí que desenvolveram esse pacote, as ajudas em língua portuguesa, né, facilitando aí a nossa vida também. E eu espero que vocês tenham entendido e repliquem, né, essa função em outros exemplos aí que trabalham com delineamento em blocos com um fator, ok? Dessa maneira como nós falamos, com um fator. Em outros vídeos nós vamos estar mostrando como fazer isso aí com mais fatores, né, quando a gente for falar de fatorial ou de parcelas subdivididas ou coisa desse tipo. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula.